Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, público presente, assessores, servidores, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. A presidência agradece ao nosso decano, professor, querido amigo Luiz Paulo Correia da Rocha, por me anteceder aqui nos trabalhos da mesa diretora no expediente inicial. Coronel Átila Nunes também, velho de guerra, e Mink. É os nossos 3 decanos, né? Os 3 generais que a gente tem na Assembleia. Eu gostaria inicialmente de comunicar, lamentavelmente, o falecimento da mãe do nosso querido amigo deputado Pedro Ricardo. Em nome da mesa diretora da Assembleia Legislativa, eu vou pedir, venha a vossas excelências para passar a presidência para a companheira Tia Ju, iniciando o trabalho legislativo hoje com um minuto de silêncio em homenagem à mãe do Pedro Ricardo, que eu vou me deslocar lá para o sepultamento agora em Saquarema, com o diretor da casa, com o deputado Amorim, e dizer também que a mesa diretora mandou uma coroa de flores em nome de todos os deputados. Depois, vossas excelências puderem encaminhar uma mensagem, porque a gente sabe, mãe é mãe, não existe substituição, mas a gente sabe que o Pedro era muito agarrado à mãe, ao ponto, inclusive, de ter se mudado para residir ao lado da mãe, que era um filho muito apegado à mãe, está muito abalado. Então eu vou lá levar esse abraço a ele em nome de todos nós, tá? Que Deus abençoe e conforte ele nesse momento de dor, que eu tenho certeza que ela já está nos braços do Pai. Um minuto de silêncio, então, em homenagem à dona Célia Regina de Carvalho Oliveira, de 75 anos, mãe do nosso companheiro Pedro Ricardo, por favor. Que Deus conforte o coração do nosso colega e querido amigo. Sei bem o que é perder uma mãe, muitos de vocês aqui também sabem o que é isso. Anuncio, sessão ordinária dia 8 de abril de 2025, em tramitação ordinária e segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 3565-A de 2017, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre direitos humanos fundamental e inalienável da mulher a exercer sua maternidade e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Samuel Malafaia. Estou retirando aqui 2 emendas que eu coloquei, a pedido do meu amigo. O pedido dele é muito importante para mim, então eu quero ser bem tratado no futuro, então não vou deixar ficar. Bacalhau não tem, não. Sardinha pode ter. Bacalhau popular. Tira a emenda. Obrigado. Desculpe, vai falar sobre o projeto? Declaração de voto. Depois eu queria declarar, então. Declaração de voto, Sara. Deputada Sara Pôncio. Boa tarde, presidente. Eu quero declarar o meu voto favorável a esse projeto necessário e sensível do nosso nobre colega deputado Carlos Mink. Eu, como mãe, sei o quanto esse vínculo é sagrado, proteger um filho é instinto, é amor, é dignidade. E esse projeto garante que nenhuma mulher seja afastada de seu filho sem escuta, sem apoio, sem cuidado. Ele promove acolhimento,
o pré-natal, o parto humanizado, o puerpério assistido e a proteção integral dessa mulher e de sua criança. A gente sabe que a maternidade ela não se mede por aparências, mas por laços. E o laço, todo laço, começa com o direito de permanência. Isso. Né? Então, como mãe e como parlamentar, eu não podia estar em outro lugar a não ser ao lado dessas mulheres, e por isso meu voto é sim, por elas, pelos seus filhos, e principalmente por um Estado que escolhe acolher, cuidar, antes de julgar. Então, obrigada, presidente. Parabéns, deputado. Obrigada. Deputado Carlos Mink, já Primeiro, de antemão pedindo coautoria aí de Vossa Excelência. eu vou pensar. Concedido. Pensei 2 segundos. Muito obrigada. Olha, queria primeiro agradecer ao meu companheiro Samuel Malafaia. Ele fez 2 emendas, as emendas eram ambas boas. Mas, digamos assim, não afetavam o âmago do projeto. Então, eu pedi solidariamente para ele retirar, e ele, de forma gentil e solidária, né, concordando com o projeto, retirou as emendas. Queria agradecer as palavras da nossa companheira deputada Sara Pôncio, que enriqueceu com seu comentário o sentido desse projeto, né? O apoio à maternidade ampla, inalienável, fundamental, que se aplica a todas as mulheres de várias formas. A gente sabe como isso é tão importante. Não adianta a gente falar, não, eu sou contra o machismo, mas não defender esses direitos básicos. E depois, a gente também tem um foco, deputada Lilian, também nas mulheres de rua, que muitas vezes estão numa situação difícil, senador Marquinhos, de vulnerabilidade, com droga. Tudo bem, mas numa dessas ela tem uma irmã que pode ficar, né, uma vizinha que pode ficar. Então, antes de pegar e botar numa fila de adoção, vamos ouvir a defensoria. Em último caso, sim, mas vamos esgotar essa possibilidade. Essa questão do parto humanizado é tão importante, né? Hoje em dia o Brasil ainda deputada Lilian e deputada Sara, que falou há pouco tempo, o Brasil ainda é campeão de cesáreas, por razões até mais comerciais do que outras, né? Nós aprovamos a lei Toda Mulher Merece uma Doula, nós aprovamos a lei sobre o plano de parto, e isso tudo é difícil. Houve um caso, vejo aqui a minha companheira Érica Takimoto adentrando ao serviço, sempre atenta. Deputada Érica, eu falava que algumas leis que a gente fez a favor das mulheres, a favor do parto humanizado, do plano de parto, etc., o Conselho Regional de Medicina dizia para não cumprir a lei, porque podia dar problema para os médicos se fizessem de acordo com o plano de parto. E nessa lei do plano de parto tinha um artigo que dizia que nas situações de emergência, claro, a emergência é emergência. Estamos aqui com a Lilian Bering, que é da área da saúde, grande experiência como enfermeira. Então, queria dizer, sim, vamos avançar com direito humano fundamental e inalienável da mulher, exercer a sua maternidade. Tia Ju, não só dou com prazer a coautoria, como abro para todas as pessoas que queiram, eventualmente, a coautoria dessa lei. Nas mulheres, em primeiro lugar, e depois a todos os nossos companheiros que também queiram ser coautores desse projeto. Muito obrigado. Deputada Lilian. Declaração de voto, presidente. Primeiro, parabenizar o deputado Carlos Mink por esse excelente projeto e dizer que toda mulher realmente, ela precisa, ela merece, é necessário que seja respeitada a maternidade. Então, eu, enquanto enfermeira, principalmente vocês sabem que são as enfermeiras obstetras que tanto lutam para que a gente tenha dignidade no parto natural, no parto humanizado. Então, ser humano é ser natural e, principalmente, ter direito a ficar com seu bebê e com seu filho. Muito obrigada. Anuncio o projeto de lei número 4408-A de 2018, da autoria do deputado Átila Nunes, que institui o Programa de Oportunidades e Direitos, POD, destinado a realizar os direitos humanos de grupos sociais vulneráveis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Anuncio. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1751A de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que cria o programa Pontos de Inovação Sustentável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à publicação. Declaração de voto, presidência. Deputada Dani Balbi. Queria agradecer o plenário por ter avançado, pelas contribuições, inclusive, que os deputados, tanto no âmbito das comissões, quanto nas suas emendas individuais, deram ao projeto, nada mais do que o mapeamento das iniciativas que implementam tecnologias sociais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, mas não só, também para alargar o sentido de preservação social e de sustentabilidade. Então, o nosso objetivo com esse projeto é, primeiro, fortalecer aquelas iniciativas organizadas por iniciativa popular que já existem e institucionalizar os locais onde a gente consegue, eu digo o poder público, o Estado, identificar que as medidas organizadas pela sociedade civil surtem efeitos, como, por exemplo, o fluxo de óleo despejado no esgoto, tratamentos de soluções baratas, pouco custosas, em localidades onde o tratamento de água potável e o serviço de esgoto não chegam ou chegam de forma deficiente, estabelecimento de mecanismos para reciclagem que gerem renda e sustento, especialmente para mulheres atingidas. Então, uma rede de soluções de sustentabilidade que vai contribuir e muito para a mitigação dos efeitos das emergências climáticas, vai ser muito benéfico para o Estado do Rio de Janeiro. E o exercício de mapeamento, como eu disse, além de institucionalizar, gera autonomia e avança no sentido de promover incentivo, investimento do Estado através da concessão de bolsas para a manutenção dessas atividades e para que elas sejam adotadas como um braço do Estado no sentido da promoção da sustentabilidade, mais uma vez, da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e da reversão das injustiças climáticas, como o racismo ambiental. Parabéns à Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, espero que o projeto prospere, que o governo do Estado do Rio de Janeiro faça com que esse projeto possa produzir cada vez mais tecnologias sociais, empoderando, gerando renda para aquelas e para aqueles que são os primeiros articuladores e promotores do meio ambiente. Anuncio. Projeto de lei número 4692-A de 2025, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que dispõe sobre a opção de envio domiciliar de documentos expedidos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN RJ, e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai, autógrafo. Anuncio. Para declarar voto, senhora presidente. Para declaração de voto, o autor da proposta, deputado Vinícius Cozolino. Senhora presidente, boa tarde a todos os colegas, servidores desta casa. Senhora presidente, esse projeto que determina ao DETRAN que disponibilize aos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro a opção de envio domiciliar dos documentos como carteira de identidade, CNH, enfim, todos os documentos que são expedidos pelo DETRAN, é uma solução moderna, viável e de impacto direto na vida das pessoas, especialmente naqueles que estão em situação de vulnerabilidade. É uma medida que traduz um compromisso com a eficiência administrativa e com o respeito à dignidade dos usuários com o serviço público. Eu já disse aqui que é um compromisso desse parlamento
modernizar e desburocratizar os serviços públicos. E esse projeto vem de encontro à solução digital que nós temos visto do governo em criar acessibilidade, em retirar as pessoas das filas, em colocar os serviços públicos no mundo moderno. Então, eu fico muito feliz em ver aqui aprovado em segunda discussão, em ver esse projeto de lei ir à promulgação, então logo ver o Detran podendo colocar já nos Correios os documentos das pessoas. E essa proposta contempla o pagamento direto, sem intermediários, desses serviços que vão poder chegar diretamente nas casas dos cidadãos, dos contribuintes. Então, obrigado a todos os pares, obrigado aos colegas deputados que tiveram a sensibilidade de aprovar rapidamente essa questão, e já tive conversa com o presidente do Detran, senhor Vinícius Fará, que já começou as conversas administrativas com os Correios e tão logo estará instrumentalizando a proposta. E também abro com autoria aos colegas que assim desejarem, atendendo aos anseios e pedidos aqui da bancada, porque reconheço que é uma medida que contempla a maioria dos parlamentares, reconhecendo que é uma medida que será de eficácia social realmente relevante. Então, está aberta a coautoria para os colegas que assim o desejarem. Obrigado. Deputada, a deputada já botou, já colocou, Verônica, já. Deputado aqui, ó, Caiado, o deputado já botou também, Samuel, o Tiago Rangel, Renato Machado, Dani Balbi, eita Lelê, Marina do MST, Jari, deixa eu ir aqui, o Carlos Mink, a deputada Élica Takimoto, a deputada Sara Ponce, o deputado, nosso querido decano, o Luiz Paulo, a Franciane também, peraí que cada hora, porque eu saltei aqui, a Renata Souza, Franciane, Serginho, Índia Armelau, Valdo Ceasa, quase jogando os mamão para cima, Valdeci da Saúde, Jorge Felipe Neto, ó, doutor Deodalto, o senhor já colocou, e Jordi, o senhor, já coloquei. O deputado aqui também ou vai pedir verificação? O Fábio Silva, eu acho que foi todo mundo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 2646 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que considera como patrimônio histórico material a Escola Madre Nazarena Majone, situada na Rua Euclides da Cunha, 191, São Cristóvão, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 1184 de 2019, de autoria da deputada Renata Souza, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Valorização da Vida, Prevenção ao Suicídio de Pessoas LGBT e ES. Pareceres às comissões de Constituição e Justiça, pela Juridicidade, Saúde Favorável, Combate à Discriminação, Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Região e Procedência Nacional, favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto, Mônica Francisco e professor Josimar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 8 emendas e retorna às comissões.
Recebeu emendas. Anuncio o projeto de lei número 3784 de 21, de autoria da deputada Zeidan, que dispõe sobre a desburocratização do processo para transferência de veículo automotores no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emenda de transporte favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Márcio Pacheco, Alexandre Knoploch, Vitor Júnior, Fred Pacheco e Andrezinho Siriano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Gostaria de anunciar a presença do vereador do município de Areial, Robinho da Vila. Seja muito bem-vindo. Anuncio o projeto de lei 6356 de 2022, de autoria do deputado Daniel Liberon, que altera a lei 4.340, de 27 de maio de 2004, que dispõe sobre a reserva de vaga para pessoas portadoras de deficiências nas contratações para a prestação de serviço com fornecimento de mão de obra ao Estado. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda da pessoa com deficiência favorável, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de Servidores Públicos favorável, com emendas. Relator, deputado Vinícius Cozolino, Fred Pacheco, Dani Balbi e Flávio Serafim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio. Projeto de lei número 1075, de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Memória de Vítimas de Violência Armada. Retirado de pauta a pedido da autora. Anuncio. Em discussão única, projeto de resolução Projeto de resolução 144 de 2023, de autoria do deputado Arthur Monteiro, que concede o diploma Russo Felipe Sherwood ao pastor Daniel Rodrigues de Souza. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa favorável. Relator, deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio, incluído... Pela ordem, Tia Ju. Pela ordem. Só para anunciar a presença, deu ar da graça, meu marido, vereador Fernando Armelau, está na casa, só para anunciar a presença dele. Seja muito bem-vindo. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão, projeto de lei 784 de 23, de autoria da deputada Marina do MST, que estabelece a notificação compulsória nos casos de insegurança alimentar no Estado e da forma que menciona. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, segurança alimentar favorável, saúde favorável, de assunto da criança, do adolescente e do idoso favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Felipe Raves, Valceada, Felipe Poubel, Munir Neto, Carlos Macedo. Pendente de parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Alimentar, de Saúde e Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Presidente Aju, boa tarde. O parecer às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça é favorável, com subemenda à emenda número 1, favorável às emendas números 3, 4, 5, 6 e 8, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Muito obrigado. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputada Marina do MS... Não, é autora. Deputado Valdo Ceasa.
Parecer favorável, senhora presidente. Pela Comissão de Saúde, deputado doutor Pedro Ricardo. O nosso colega perdeu a mãe. Deputado Jorge Felipe Neto. Ricardo da Carol. Marcelo Dino. Deputado Ricardo da Carol está aqui. Presidente, boa tarde. Favorável, tá? Pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputado Munir Neto. Deputada Sara Pôncio. Acompanho o parecer da CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Renato Miranda, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, o projeto tem grande mérito e meu voto é favorável. Obrigado. Com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei número 1192 de 2023, de autoria da deputada Élica Takimoto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de que, nas escolas públicas e privadas de ensino, garanta um espaço destinado ao uso exclusivo dos professores. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Concluindo por substitutivo de educação favorável, de servidores públicos favorável, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, com as emendas de economia, indústria e comércio favorável, com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Flávio Serafim, Dani Baob, Bruno Boareto e Alexandre Knoploch. Pendente de parecer da Constituição e Justiça, Educação, das Comissões de Educação, de Servidores Públicos, Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, Economia, Indústria e Comércio, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Presidente Aju, o parecer da CCJ sobre o projeto da deputada Élica, que eu gostaria inclusive de saudá-la e dizer que é extremamente meritório e importante que nós tenhamos um espaço adequado para os nossos professores. E aqui um breve à parte, Tia Ju, apenas lamentando a ocorrência que envolveu um professor que passou no Fantástico. A ocorrência foi em setembro, mas agora tivemos conhecimento. E aqui todo o nosso repúdio ao ato daquele professor que simplesmente agrediu uma criança autista durante uma aula de educação física, dando-lhe uma rasteira, porque de fato o adolescente estava ali no momento da sua atividade. Quer dizer, uma coisa absolutamente imoral, que mostra, infelizmente, um despreparo desse profissional. Nós fizemos aqui o nosso repúdio, estamos oficiando, inclusive, os órgãos que são responsáveis pela parte que cuida de todas as escolas privadas, porque a gente precisa de verdade, não é? A Secretaria Municipal de Educação precisa falar alguma coisa sobre esse assunto, precisa dizer o que vai acontecer, não só com o professor que está sendo penalizado e tem que ser criminalizado. O que ele fez é um crime de lesão corporal, um absurdo completo, um homem feito covardemente atacando uma criança de 11 anos, autista, que estava ali para ser cuidado, para ser amado, e não foi nada disso que aconteceu. Então, aqui apenas um breve à parte, pegando esse gancho aqui no projeto da deputada Élica, que mais uma vez saúdo, e o parecer da CCJ, as emendas de plenário, é favorável com subemenda à emenda número 1 de plenário, pela prejudicabilidade às emendas número 2 da Comissão de Trabalho e número 4 de plenário pela emenda número 2 da CCJ. E número 2 de plenário pela emenda número 3 da CCJ e contrário às demais emendas. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Presidente, discordar de Vossa Excelência,
sem abrir a divergência, porque o projeto vai voltar em segunda. O senhor, com o artigo 3º, suprimiu o artigo 2º do projeto. Se eu estava modificando o artigo 2º, no meu entendimento, basta ele mudar de número e não ser prejudicado, você está entendendo? Porque como é que uma escola vai ter a emenda número 2? Como é que a escola vai ter um compartimento de melhor qualidade para os professores, que eu defendo totalmente, se a escola também não tiver ar-condicionado e os mobiliários condignos? Nós vamos ter uma ilha dentro de algo, entendeu? Então, eu emendei para que estendesse também essa recomendação para as escolas. Mas, como virá ainda em segunda discussão, a gente emenda em segunda. Mas, necessariamente, uma supressiva, no meu entendimento, não modifica uma modificativa, né? Porque são duas leituras distintas, né? Quando você suprime a CCJ, é porque discordou daquela redação. Mas pode ser que na outra redação não haja discordâncias. Mas não estou abrindo divergência de votação, não. Pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes, deputado Vitor Júnior, deputado Flávio Serafim, deputado Márcio Glauberto, deputado Rafael Nobre, deputada Lilian Berg. Educação. Jari, eu já saltei, desculpa. Boa tarde, presidenta, tudo bem? O projeto é meritório, favorável com emendas. Perdão, se eu estava sentado ali, eu não vi. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafim, deputado Luiz Paulo. No mérito, voto favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Dani Balbi. Presidenta, o presente projeto de lei, ele é meritório, ele estabelece para os profissionais de educação docentes um espaço não só para que eles possam descansar e restabelecer a sua força de trabalho, mas também trabalhar e cumprir 1/3 de planejamento, que muitas vezes é cumprido no contraturno, no período em que os profissionais já estão dispensados do cumprimento da jornada em sua residência, ou seja, acumulando trabalho. Então, se a gente estabelece, eu sou professora, sei disso diretamente, se a gente estabelece um espaço para que os profissionais docentes possam se recolher na unidade de ensino e, a partir dali, eles possam lançar nota, fazer o planejamento e, obviamente, também descansar entre um tempo e outro, que é muito comum, a gente melhora e agiliza, inclusive, o desgaste do profissional de educação, agiliza o cumprimento da jornada e melhora muito a qualidade de trabalho e de vida desse profissional. Então, parabéns, parecer favorável. Pela Comissão de Economia e dos Comércios, deputado Bruno Boareto, deputado Vinícius Cosolino, deputado Felipe Soares. Vinícius Cosolino. Senhora presidente, é para emitir parecer sobre as emendas, correto? Isso. Qual foi o parecer da CCJ? Foi oral. Rejeitou a emenda 1, 2, se eu não me engano. Aí tem que trazer aqui, senão a gente não consegue. Deputado...
Senhora presidente, acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Alexandre Quinopoc. Deputado Luiz Paulo. A deputada Élica Takimoto tem tanto prestígio que eu estou votando pela terceira vez a favor do projeto dela. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão, para declaração de voto. Deputada Élica Takimoto, autora. Logo em seguida, o nosso querido decano, Carlos Mink. Presidenta, obrigada. Queria agradecer, né, aos meus pares, né, pelo parecer favorável, inclusive as emendas da CCJ, o texto final que, de fato, melhora o projeto de lei número 1192 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de que as escolas públicas e privadas do ensino garantam um espaço destinado ao uso exclusivo dos professores e professoras. A gente sabe que a escola não se destina somente ao trabalho, somente com muitas aspas, né, aqui, ao trabalho em sala de aula. O professor, para estar em sala de aula, que é um trabalho que aparece, ele ainda precisa preparar a aula, ele precisa corrigir prova, ele precisa conversar com outros colegas, às vezes, que trabalham na mesma turma, que isso, inclusive, dá uma dinâmica muito importante, né, para as aulas que ele ministra. Então, tem muitas escolas que nos acionam que sequer tem sala de professores e, às vezes, uma sala de professores que não atendem a demanda daquela quantidade de professores naquela escola. Então, sabendo, né, trabalhei em sala de aula durante 30 anos na minha vida, agora estou deputada, da necessidade de ter esse ambiente e sabendo que há vários colegas, né, profissionais de educação, que às vezes preparam aula nos corredores da escola ou corrigem aula numa sala de aula e daqui a pouco entra aluno e tudo isso, essa concentração toda é prejudicada, daí veio, né, a motivação para fazer esse projeto de ter um ambiente para que os profissionais da educação, os professores e professoras consigam trabalhar, né, de uma forma melhor. Enfim, agradeço imensamente os pareceres que foram emitidos. Obrigada, presidenta. Deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, queria dizer por que eu votei favorável ao projeto 1192 de 23, da nossa companheira, professora, deputada Élica Takimoto. Mas antes eu queria, deputada Élica, fazer uma protesta a Vossa Excelência. Vossa Excelência agradeceu aos seus pares. E eu, no fundo, sou um ímpar. Eu queria que os ímpares também fossem objeto do seu agradecimento. Mas, tirando isso, o vosso projeto é muito bom. E digo mais, lá atrás, quando Vossa Excelência estava dando aula nos institutos técnicos, formando aquela rapaziada, eu aprovei um projeto a pedido dos estudantes, dizendo o seguinte: os direitos dos grêmios nas escolas, o direito dos grêmios terem um jornal e terem um espaço para o grêmio. Então, isso é lei. Os estudantes têm direito a um espaço. Mas nesse meu projeto não tinha, faltou os ímpares, não tinha o espaço dos professores. Embora eu tenha feito várias leis para os professores, inclusive a Escola Sem Mordaça, que Vossas Excelências apoiaram enfaticamente, né, numa época que os professores eram até demitidos por discordarem, né? Deputado Luiz Paulo. Só me dá uma parte? Claro. O senhor tinha que elogiar a deputada Élica Takimoto, porque os números pares são divisíveis. Os números ímpares são indivisíveis. Por um. São indivisíveis, os números ímpares. O único par primo é o número 2. Então, ela quer dividir, e Vossa Excelência está aqui reclamando porque ela não quer ficar fechada só nos números ímpares. Então, em vista dessa observação filosófica e esotérica do deputado Luiz Paulo, eu retiro a minha crítica e deixo só os elogios. E dizendo, deputada Élica, alguém vai dizer, não, mas esse é um projeto menor. Não é menor. Como não é menor? Você tem um espaço, é importante. Um espaço para troca de ideias, um espaço
para discutir, por exemplo, avaliações, o resultado. Nós temos várias instâncias. Temos os conselhos escolares, temos os grêmios dos estudantes, temos as organizações sindicais dos professores, mas nas escolas cabe sim um espaço para os professores, como não? Né? Inclusive para socializar, para aperfeiçoar, para trocar boas experiências. Seguramente, se houvesse um espaço, Vossa Excelência, com a sua grande experiência inclusiva, científica e fundamentada, poderia conversar com vários outros professores, ensinar e aprender, porque nós somos eternos mestres e aprendizes, essa que é a verdade. Parabéns, deputada Élica, votei, Tia Ju, favorável a esse projeto. Deputada Marina, do MST. Obrigada, presidenta. Também gostaria de saudar, elogiar nossa nobre colega e professora Élica Takimoto por esse projeto de lei que é super importante, principalmente para os professores, para esses profissionais da educação que têm um trabalho tão importante, né, na sala de aula e fora da sala de aula. Então, Élica, parabéns pelo seu projeto, quero votar favorável, meu voto é favorável por esse projeto, porque acho que os professores, tanto das escolas públicas como particulares, têm o direito de ter esse espaço, de ter um espaço que pode ser utilizado para alimentação, para o planejamento do seu trabalho, para um pouco de descanso, de reflexão também, para dar seguimento da melhor forma possível ao seu trabalho, que é de educador. Mas também, como disse o Paulo Freire, lembrado aqui pelo deputado Carlos Mink, todo profissional da educação e todos os professores e professoras aprendem e ensinam, né? Então, ter um espaço esse garantido para os professores é ter um espaço também de sociabilidade, de aprendizado, de trocas entre eles, muito importante. Então, parabéns, deputada Élica Takimoto. Obrigada, presidenta. Tem mais alguém para falar? Anunciar aqui a presença dos vereadores do município de Coatis, William Carvalho, o vereador Rodrigo Santana, do município de São Fidélis, e o vereador do município de Três Rios, a vereadora Mia Bogossiani. Todos sejam muito bem-vindos à nossa Assembleia Legislativa. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei 39 de 24, de autoria do deputado Brazão, que institui o Outubrinho Rosa, a ser realizado anualmente no mês de outubro para a promoção de campanha de conscientização e ações de proteção à saúde de meninas de até 16 anos de idade. Em discussão. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, Saúde, Assunto da Criança e Adolescente, Defesa dos Direitos da Mulher. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Parecer pela juridicidade com emendas. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, o conceito desse projeto é justo e correto. Apesar de existir o Outubro Rosa, contemplando todas as mulheres, nesse caso específico, o Outubrinho Rosa é para aquela faixa de moças com idade inferior a 16 anos. Então, estou votando favoravelmente. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, já acabou de... o deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Saúde, doutor Pedro Ricardo, deputado Vitor Júnior, Felipe Pobel, Jair Bittencourt, Jorge Felipe Neto, Ricardo da Carol. Favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, o deputado Munir Neto.
Boa tarde, presidente Aju. Parecer favorável. Pela Comissão de Direito da Mulher, deputada Renata Souza. Senhora presidenta, senhores deputados e deputadas, eu vi esse projeto, Chaju, Outubrinho Rosa, e me remeteu diretamente ao Outubro Rosa, que fala sobre o câncer de mama, enfim, outros cânceres que estão ali mais propenso a ocorrer em mulheres. Então, me chamou a atenção isso, mas, ao mesmo tempo, numa pesquisa rápida, vi que, nacionalmente, já tem campanhas sobre o Outubrinho Rosa, pensando na saúde de meninas e adolescentes. Então, nesse sentido, o nosso parecer é favorável. Obrigada, deputada. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Daniel Liberon. Pela ordem, senhora presidente, boa tarde. Gostaria, senhora presidente, de chamar a atenção dos nossos nobres colegas, aonde essa semana, quinta-feira, dia 10, se dará o encerramento da inscrição de todos os jovens do primeiro e do segundo ano do ensino médio do nosso estado para o Parlamento Juvenil desse ano, a 16ª edição. E, senhora presidente, nós teremos uma edição especial porque todos os anos a edição do Parlamento Juvenil sempre acontece no mês de novembro, chegando ao mês de dezembro. Mas nesse ano nós teremos na última semana do mês de junho, fazendo com que todos os jovens possam assim participar. Então, nós temos a oportunidade de receber a inscrição de todos os jovens dos 92 municípios do nosso estado. Então, fica aí o nosso convite para todos que estão assistindo a TV Alerj, através também dos canais das redes sociais, para que nesses 2 dias, quem não se inscreveu possa se inscrever no site da Alerj, no Parlamento Juvenil da 16ª edição. Obrigado, senhora presidente. Obrigada. Anuncio. Projeto de lei número 3353, de 24, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei 5.645, de 2010, inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do Programa Universal nas Forças Policiais, o FP, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Parecer é pela juridicidade com emendas. Com o parecer emitido, em discussão. Não havendo quem queira para discutir, deputado Carlos Mink. Deputada Tia Ju, Vossa Excelência sabe do imenso carinho e apreço que eu tenho por Vossa Excelência. Agora, eu tenho uma preocupação que não é só minha em relação a esse projeto, que é o seguinte: eu vi, eu sei que não é a vossa ideia, fotos em São Paulo de regimentos inteiros, batalhão inteiro da PM, uniformizado, indo para culto, uniformizado, organizado pelo comandante. E questionado sobre isso, o comandante disse que isso fazia parte da formação policial. Bom, eu acho que todo mundo tem direito à fé, todo mundo tem direito a ter acesso às religiões, desde que sejam para todas. Nesse caso, se não fosse Vossa Excelência, a gente até podia votar contra, mas como é Vossa Excelência, a gente vai se abster em respeito à sua tradição humanista e de respeito a todas as religiões, sem nenhuma exceção, Vossa Excelência demonstrou. O perigo que a gente vê é a questão do Estado, que é laico, o que não significa que não respeite as religiões, que as suas forças policiais tenham um programa, entendi eu, que é ligado a uma questão religiosa. Eu acho que se fosse, por exemplo, garantir que todas as pessoas tenham acesso a todas as religiões, seria diferente. Mas, então, isso, a gente sabe que não é a sua intenção. Mas qual é a base da teocracia? A base da teocracia é quando o Estado é capturado por dogmas de uma religião específica. O certo é que a gente deve respeitar os dogmas, te ajude todas as religiões. Mas esses dogmas devem, deputada Renata Souza, serem seguidos pelos fiéis daquela religião e não serem incorporados como princípios
para toda a sociedade. O problema da teocracia é quando os princípios religiosos são aplicados a todas as pessoas, professem ou não esta fé. Então, não é a sua intenção. Seguramente Vossa Excelência vai depois até explicar melhor o projeto. Mas, a princípio, o PSB, eu consultei meu companheiro, o deputado ecossocialista Jari, nós vamos nos abster nesse projeto. Parece que outros partidos têm também uma posição semelhante. Mas, claro, Vossa Excelência, melhor que ninguém, pode esclarecer. Nós temos na nossa igreja vários projetos, programas internos da igreja. Ele se destina unicamente às forças, a todas as forças, e é um programa voltado para o apoio humanitário, espiritual, social e totalmente humanitário das forças, no sentido, ela se intensificou muito no período da pandemia, onde essas forças policiais não tinham nenhum amparo, nada aberto, nem sequer para fazer um lanche. E as igrejas foram abertas, que estavam fechadas para o público, para acolher as forças que quisessem se sentisse à vontade para entrar, fazer seu lanche, com distanciamento, com tudo mais. Se efetivou, manteve-se, não tem questão religiosa, eles geralmente, quando eles vão uniformizados, eles vão para receber moções e congratulações da própria igreja, e vão todos, de todas as religiões, são homenageados, recebem certificados, não tem nada a ver com forças nem armamento, tem a ver com a valorização humanitária dessas tropas e das suas famílias, principalmente nos momentos que eles estão mais vulneráveis e precisam do apoio social, humanitário e espiritual daqueles que desejam ir. É um projeto, não é programa de governo, é um projeto da nossa igreja, como tem o Evangelismo Universal, como tem o Força Jovem Universal, o Força Teen Universal, são todos projetos sociais, humanitários, voltados para o social e para o atendimento espiritual daqueles que desejam. E eles vão para serem homenageados, sempre, só homenageados. E vão todos, de todas as religiões, assim desejam, não há um ordenamento. Eles vão conforme o desejo deles, muitos deles utilizam até muitos espaços da igreja para usar o banheiro, tudo isso é permitido. A gente abriu as portas da nossa entidade para esse tipo de serviço, de apoio social e humanitário a todas as tropas que compõem o cinturão das forças de segurança pública. Não tem nada a ver com programa de governo, nem muito menos a ver com forças no sentido de armamento, social, humanitário e espiritual. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, sabe bem, Vossa Excelência, que eu não pertenço à Igreja Universal do Reino de Deus. E quando Vossa Excelência pautou esse projeto, eu fui lê-lo, inclusive a justificativa, porque quis entender. E, com sinceridade, acho que qualquer outra igreja pode propor programa similar, porque as forças policiais, para ir em uma igreja, elas vão com as suas próprias pernas, ou buscar conforto espiritual, conforto moral, conforto social. Então, eu acho que é um movimento justo. Se não estivesse escrito ali universal, não estava nem havendo discussões. Mas eu não tenho nada contra, não, estou votando favorável. Obrigada, deputado Luiz Paulo. É mais um projeto social da nossa igreja, e eles pediram um dia também de homenagem, que a gente pudesse estar homenageando eles. Mas quem não se sentir confortável, é como o deputado Luiz Paulo falou, é mais um projeto, não tem nada a ver com nenhuma questão de imposição religiosa. Eles vão para receber homenagens e apoio da nossa igreja, assim como a gente apoia todos os outros segmentos. Acabamos de fazer agora na Bahia, deputado Luiz Paulo, de novo, driblando a fome, o estádio em Salvador ficou lotado para recolher alimentos para ajudar os terreiros de Umbanda e Candomblé que fazem o trabalho social. Então, a nossa igreja está sempre aberta para esse tipo de trabalho.
Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. As emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para segunda discussão. Deputada Renata Souza. Só para declarar o voto da bancada do PSOL em abstenção, senhora presidenta, entendemos, obviamente, a sua perspectiva diante desse projeto, mas, de fato, há também dúvidas de como isso pode ser utilizado no cotidiano das corporações em si. Por isso, o voto da bancada do PSOL em abstenção. Obrigada. Deputada Marina. Presidenta, Tia Ju, pelas mesmas razões colocadas pela minha colega anteriormente, quero pedir abstenção também da bancada do PT. Nós respeitamos a posição de todos, mas é isso. Se vier qualquer projeto voltado para a questão humanitária nessa casa, seja da católica, espírita, seja de onde for, votarei sempre favorável. Abstenção também, presidente. Respeita posicionamento. Mas já foi aprovado. Vai agora para a redação do vencido. Anuncio. Projeto de lei número 4737, de 25, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a isenção de taxas de reboque e estado para veículos roubados ou furtados no estado do Rio de Janeiro e criação de fundo de recompensação financeira. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Segurança Pública, Assunto de Polícia, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Saudar aí a presença do vereador Will de Coatis. Seja muito bem-vindo. Presidente, solicito a vossa autorização para remeter novamente esse projeto à CCJ para verificar uma possível anexação ao projeto de lei número 1451 de 2016 do nosso anterior presidente, deputado André Ciliano. Por favor. A presença acata a solicitação de Vossa Excelência e remete o projeto para a CCJ para melhor análise. Pela ordem, Deputada presidente. Renata, logo em seguida, só pediria a ambos o pela ordem com brevidade, porque os inscritos já estão aguardando para fazer uso do expediente final. Sobre o projeto, então, primeiramente sobre o projeto, deputado Pobel. Presidente, eu queria mensurar aqui que o projeto é de suma importância para o Estado do Rio de Janeiro. Eu conheço bem esse assunto com fundamento, porque conhece quem pisa no chão da fábrica e todos aqui sabem da nossa guerra contra a máfia do reboque no Estado do Rio de Janeiro. Eu quero dizer que, pensando ou não, deputado Márcio Pacheco, a população não pode sofrer, né, permanentemente, porque ela já sofre quando tem o seu veículo roubado. E depois tem que pagar todas as taxas para retirar o seu veículo. E sabe o que está acontecendo, presidente? Está acontecendo ainda no Rio de Janeiro, deputado Márcio Pacheco. Deputado Fred Pacheco. A pessoa tem o seu carro, o veículo roubado. Quando está no pátio, ela está pagando a taxa, né, da permanência no pátio desse veículo e a taxa de reboque. Só que o que está acontecendo, presidente Chaju, está sendo paga no Pix em nome de pessoa física. Pô, isso é um escárnio, porra. Isso é um escárnio. A pessoa já sofre com a falta de segurança quando tem o seu veículo roubado, o seu bem roubado. Chega no pátio, tem que pagar as diárias. Você paga as diárias depois que o seu carro foi roubado. Pagar a taxa de reboque. Só que está sendo tudo pago em maquininha, no Pix físico, pessoa física. Quem está arrecadando? Mais uma máfia da arrecadação dessas taxas no Estado do Rio de Janeiro. E também deixar claro aqui, presidente, que o mesmo tema consta no Estatuto das Blitz, aguardando só a aprovação do governador Cláudio Castro. Muito obrigado, presidente. Concordo com Vossa Excelência, sem contar que incentiva e estimula o roubo de carro, né? Então, a pensado ou não, tem total apoio meu desse projeto, porque é importante, chega da população ser lesada o tempo inteiro. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, muito rápido, só para dizer que, adentrando o mês de abril, nós também aprovamos nessa casa, e foi sancionado no Estado do Rio de Janeiro, o Abril Verde, que fala exatamente de um mês onde o trabalho sobre políticas públicas de superação do racismo religioso, da intolerância religiosa, também seja feito nas diferentes instituições, em especial quando a gente fala das religiões de matriz africana, que sofrem um processo de preconceito, de demonização, e também tem aí
na Casa Legislativa e fizemos a abertura ontem do Abril Verde aqui no Palácio Tiradentes, e foi muito importante, senhora presidenta, porque também reconhecemos ali diferentes sacerdotes e sacerdotisas de matriz africana, de religiões de matriz africana, e nesse interim, senhora presidente, dizer que hoje temos aprovado, via essa casa, o Observatório Mãe Beata de Iemanjá, que vai exatamente conseguir produzir dados estatísticos e fazer um mapa georreferenciado de onde a violência contra terreiros, pais e mães de santo ocorre no estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter políticas públicas que tenham base na realidade dessas pessoas. Então, o Abril Verde é verde justamente em homenagem ao orixá Ossan, que é o orixá das ervas, das plantas, e esse também é o orixá da medicina, esse é o orixá também da cura. Inclusive, quando a gente vê o Ministério da Saúde reconhecer os terreiros e as casas de santo como espaços de cura, afinal de contas, quando a gente olha para a indústria farmacêutica, seja brasileira ou seja do exterior, o que tem ali são as ervas utilizadas constantemente, seja pelas rezadeiras, seja pelas casas e terreiros. Então, olhar e perceber como um espaço de cura foi um avanço do Ministério da Saúde, mas é uma pena, senhora presidenta, que logo na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes tenha vetado o reconhecimento desses espaços como os espaços de cura e auxiliares ali ao Sistema Único de Saúde, e é por isso que nós apresentamos também, já tramita na casa, um projeto de lei reconhecendo os terreiros, as suas ervas também como espaço de cura. Então, que a gente possa seguir aí superando o racismo religioso e a intolerância religiosa. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Obrigada, presidenta. Obrigada. Passa-se ao expediente final. Eu convido o deputado professor Josimar para assumir os trabalhos. Tem compromisso? Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. E agradecer a Vossa Excelência pela deferência ao meu projeto, compreendendo o valor dele. Um homem que sempre defende todos os princípios religiosos, sociais, com afinco. Muito obrigado, presidente, mas o fiz conscientemente. Mas, senhora presidente, neste último final de semana, como eu já venho aqui reiterando, nós tivemos chuvas catastróficas caindo no nosso estado do Rio de Janeiro. A senhora imagine, deputada Marina, do MST, que em Angra dos Reis e Teresópolis choveu em 24 horas 3 vezes a chuva média mensal. É um volume de água absurdo. E, evidentemente, os rios transbordam, as casas nas margens do rio são levadas, encostas escorregam, sepultam casas, pessoas, etc, etc. E isto é fruto de toda uma mudança climática que está havendo no mundo e que tende a se agravar, porque não há um acordo ambiental no mundo de proteção, inclusive recentemente rompido pelo presidente Trump. E está sendo chamada as chuvas de março, que foram cantadas em prosa e verso por Tom Jobim, possivelmente na região serrana, quando ele compôs, como novo normal. Novo normal vai ser as chuvas de verão
em algumas cidades, terem uma altura de chuva de 300 milímetros. Imagine esse novo normal nos próximos verões. Esta é a realidade. As mudanças climáticas não vão acontecer, já estão acontecendo e são irreversíveis. E aí, por isso que insisto nesse tema, o que temos de discutir? Em primeiro lugar, um sistema forte de defesa civil no Estado, nos 92 municípios e na União. Desde os anúncios meteorológicos, desde as sirenes apitando, mas principalmente nos efetivos, nos locais de abrigo, no atendimento psicossocial às pessoas, no atendimento emergencial. E também nas obras para mitigar esses desastres. Então, sistema de defesa civil é o caminho para diminuir os prejuízos. Não é para evitar, para diminuir. Veja, Vossa Excelência, que neste final de semana, apesar das altas alturas de chuvas e dos danos materiais, os danos fatais não foram muito significativos, felizmente, como aconteceu na última tragédia, nas últimas duas tragédias da região serrana. Dito isso, senhora presidente, eu tenho uma proposta de emenda constitucional, número 64, não é de agora não, de 2021, que visa o quê? Fortalecer o sistema de defesa civil, principalmente com transferências do recurso do FECAM para a defesa civil, principalmente com transferências do FECAM para a defesa civil. Quando houve atos de grande violência na Rocinha, o deputado Dionísio Gins já era deputado. O governador Pezão mandou um projeto de lei para essa casa para criar um fundo chamado FISED para ir para a área da segurança pública, derivado aonde? Do FECAM. Mas não podia caminhar, primeiro que ele tinha mandado uma lei ordinária, tinha que ser uma lei complementar. E antes, teríamos que ter alterado a Constituição do Estado. Mas isso tudo foi feito. E a segurança pública tem esse fundo do FISED, que é 5% do FECAM, especificamente do montante que é arrecadado na exploração de petróleo e gás na área do pré-sal. O que pretendemos é fazer o mesmo para a defesa civil. E na lei complementar, até avançar muito mais. Porque poucos sabem que no PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento das dívidas dos estados com a União, que o Estado do Rio de Janeiro há de aderir, e quanto mais rápido aderir, melhor. O governador está aguardando a derrubada dos vetos, mas há de aderir, porque não tem outra salvação e outro caminho. Lá são criados dois investimentos. Um é num fundo de equalização federativa, que durante 30 anos você vai botar 1% da tua dívida no fundo, para o Brasil inteiro sacar. 1% da dívida, que é 200 bilhões, deputado Dionísio, dá 2 bi. Imaginemos, 2 bi. E a obrigação do Estado, durante 30 anos, é investir outro 1% em áreas pré-definidas no PROPAG. E uma das áreas definidas é a área ambiental. Então, eu estou aqui sinalizando
3 fontes de recursos, uma já existente e 2 novas. E quando entrar em vigor a reforma tributária, também vigorará o FNDR, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que aí o governo federal vai alocar alguns bilhões ano a ano. E em 30 anos terão alocados lá mais de R$1 trilhão para o Brasil todo sacar. Nesse momento, 60% dele para investimentos em educação técnica de nível médio. Mas também pode-se investir no meio ambiente. Não estou querendo dizer que a própria legislação federal mais recente, quer seja da reforma tributária, quer seja do Propag, mostra a necessidade de a gente enfrentar esse novo drama que são as desgraças oriundas das mudanças climáticas. E para isso, volto a dizer, precisamos de muitos investimentos em obras mitigadoras. Tirar os imóveis das calhas do rio, dragar os rios, fazer contenção de encostas, reflorestamento. Isso tudo está escrito na CPI que nós fizemos aqui sobre o grande sinistro que aconteceu na região serrana. Aliás, o relatório da CPI vai fazer 10 anos de existência. Mas é urgente reaparelhar todo o sistema de defesa civil. Recentemente, escrevi um artigo alertando que poderia acontecer algo difícil para o nosso corpo bombeiro, que era a inconstitucionalidade da taxa de incêndio. Infelizmente, para nós consumidores, e felizmente para a instituição e a defesa civil, o Supremo alterou a rota do que ele vinha considerando a inconstitucionalidade da taxa para considerá-la constitucional. Então, pelo menos a taxa de incêndio, sob o ponto de vista de perda de receita, agora está amparada por uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas isso é algo como 300 milhões, absolutamente insuficiente para todas as demandas que o sistema de defesa civil precisa ter. Então, estou chamando a atenção sobre esse tema, porque passamos todos nós o final de semana, desde sexta-feira, altamente apreensivos para saber onde ia ser o sinistro, né? Porque anteriormente a hipótese era da região metropolitana como um todo, a região serrana. Mas os municípios mais atingidos foram, mais uma vez, Angra dos Reis, Petrópolis e Teresópolis. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, a nobre deputada Marina, do MST. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Excelentíssima senhora presidenta Tia Ju, deputada importantíssima, sinto uma honra de ser sua colega, a qual aprendo muito com as suas ações, suas propostas e ao modo de conduzir também os trabalhos na casa. Obrigada, Tia Ju. Quero saudar também todos os nobres parlamentares que ainda continuam aqui no plenário, que estão aqui na casa, seguindo os trabalhos nos seus gabinetes. Saudar todos os trabalhadores e as trabalhadoras da Alerj e todos os que nos assistem aqui pela TV Alerj. Presidenta, venho a essa tribuna hoje para falar dos temas exatamente os que colocados aqui pelo meu antecessor, pelo deputado Luiz Paulo, tratando sobre os desastres naturais e as mudanças climáticas que assolam o nosso Estado. Mas, principalmente, trazendo esse tema
refletindo com o conjunto da população e também com essa Casa Legislativa sobre a grave negligência do governo estadual, sobre a liderança do atual governador do Rio de Janeiro, sobre essa grave negligência que o governo do Estado tem tratado com a grave crise que nós estamos vivendo das mudanças climáticas e as desgraças, os desastres naturais que nós temos vivido aqui no Estado do Rio de Janeiro, que afetaram, principalmente, no final de semana, a milhares de pessoas e ao conjunto ambiental e também sérias consequências para a produção alimentar, para a produção agrícola, ou seja, daqui a pouco aumentam ainda mais os gravíssimos problemas que nós temos com a questão da fome e da insegurança alimentar no nosso Estado, fruto das grave crise que nós estamos vivendo, mas também da grave negligência que está sendo tratado esse tema por parte do governo estadual, especialmente do governador desse Estado. Nós, da bancada do PT, presidenta, temos um compromisso com a vida e com a população fluminense. Tanto que a soma das emendas impositivas das deputadas e dos deputados da bancada, a qual represento aqui como líder, aos programas de prevenção de desastres naturais juntas totalizam mais de 280 milhões apresentados nesse último período aqui na casa. Enquanto o governador Cláudio Castro, pasmem vocês, reduz as despesas com tais programas num montante que passa de 100 milhões de reais. Ou seja, quanto a um conjunto de parlamentares que estão preocupados, que estão se colocando à disposição, que estão colocando recurso público para tratar desses temas, o governo do Estado retira recursos daquilo que podem ser trabalhados em relação a esse tema. Chega a ser um escárnio, não é? O que o nosso governador faz com propagandas, com lobbies, com videozinhos e etc., querendo mostrar trabalho, quando, na realidade, o que o governador faz é outra coisa, é de demonstração de irresponsabilidade com a vida das pessoas e com a natureza no nosso Estado, e com o Brasil e o mundo, visto que aqui o que está acontecendo hoje é fruto também de uma grande crise a nível internacional, quiçá podemos dizer a nível mundial, não é? Nós vimos nos últimos dias, especialmente nesse final de semana, cenas de um desastre anunciado, fruto também do corte e do desinvestimento que o governador Cláudio Castro tem feito nos programas de prevenção de riscos, também das emergências e desastres naturais. É só a gente pegar a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2025, que retrata também uma redução de mais de 80 milhões se comparado com o orçamento destinado em 2024 para tratar desses temas. Para este ano de 2025, o governo estadual reduziu as verbas destinadas ao programa Prevenção de Riscos, Emergências e Desastres em relação ao ano de 2024. Então, é óbvio, né, que a tragédia está anunciada. Nós estamos vendo o que vai acontecer daqui a pouco, coisas muito piores do que já estão acontecendo. Nosso mandato e o conjunto da bancada do PT aqui na LERJ é contra esses cortes, pois entendemos que é urgente a implementação de políticas públicas fortes para o enfrentamento de catástrofes ocasionadas principalmente pela crise climática que nós estamos vivendo. E assim, fizemos emendas importantes para o Pilot de 2025, solicitando o reforço de mais de 600 milhões para ações que envolvem a prevenção ou a remediação de riscos, emergências e desastres no nosso Estado.
Todas essas emendas foram aprovadas por esta casa e é muito importante que nós, como deputados, como parlamentares, nós possamos reafirmar o nosso compromisso também com a fiscalização para a implementação deste orçamento. Né? Então, eu vejo que é muito importante a gente ter esse esforço conjunto da Assembleia Legislativa no sentido de cobrar, apresentar também as soluções, mas também fiscalizar as obras, fiscalizar as ações que o governo estadual vem fazendo em relação a esse tema, principalmente no quesito corte de orçamento, retirada de recursos para esses programas tão importantes para o enfrentamento desses desastres que nós estamos vivendo neste momento no Estado. Além disso, de todos esses temas, quero ressaltar que o governador tem se omitido no debate nacional e internacional sobre as mudanças climáticas. Em vez de de liderar esforços para tornar o Rio de Janeiro um exemplo de resiliência e sustentabilidade, ele permanece alheio às discussões urgentes sobre transição energética, sobre reflorestamento e sobre redução de emissões de gases de efeito estufa. Debates, temas esses tão importantes para o nosso Estado, mas que são temas que o mundo hoje estão debatendo. Não é? E o Estado do Rio, com sua posição estratégica e influência econômica, poderia ser uma referência na luta contra as mudanças climáticas. Mas, infelizmente, nós estamos vendo, mais uma vez, esse momento passar sendo desperdiçado, essa oportunidade ser desperdiçada, não é? E nós não podemos aceitar que a falta de responsabilidade com o meio ambiente seja tratada como um problema secundário. As mudanças climáticas não são um desafio futuro. Elas estão aqui, estão acontecendo agora, afetando a nossa economia, a nossa saúde, o nosso meio ambiente, afetando a nossa casa comum, que é a natureza e a vida. Nós precisamos, com urgência, de um projeto no nosso Estado que entenda e enfrente a crise climática e que tenha coragem de agir. Nós não podemos cair nos subterfúgios que estão acontecendo hoje no nosso Estado, né? Precisamos de políticas públicas que priorizem a preservação ambiental, o combate às desigualdades sociais e adaptação às novas realidades climáticas que o nosso Estado está vivendo diante dessa crise climática no mundo todo. Responsabilidade nas ações de mitigação. Governador, se faz ações concretas e não com mídia, com marketing, com propagandas apenas. E suas ações deixam claro que a sua falta de capacidade de agir em prol do seu povo e o seu negacionismo às emergências climáticas. Então, presidenta, queria encerrar aqui dizendo que é urgente nós termos políticas públicas e recursos públicos. Veja agora que temos o nosso presidente da sessão, o deputado Yuri, também muito inserido nesse processo, nesse debate dessas ações, das tragédias e das ações climáticas que nós temos vivido aqui no Estado, não só pelo seu compromisso com esse tema, mas também por viver em uma região e um município totalmente afetado por essas graves crises que nós estamos vivendo, né? Então, presidente, dizer que é urgente nós termos políticas e recursos públicos que atuem cotidianamente e com ações emergenciais para enfrentar, não é, os desastres naturais, as crises climáticas e todas as consequências que estão deixando aí para a população, para a nossa natureza, enfim, que estão assolando o nosso Estado. Então, quero deixar aqui também esse apelo
para que nós possamos, o conjunto de parlamentares, que essa Casa Legislativa se coloque, não é, em pé e em ações para que nós possamos, de fato, ter um projeto que garanta essas ações para nós enfrentarmos essa grande crise que nós estamos vivendo no nosso Estado. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Marina do MST. Palavras importantes. Enquanto convido o próximo orador, deputado Thiago Rangel, queria só agradecer a Vossa Excelência pelo trabalho que tem feito em minha cidade na defesa do brejal, aquela área importante de produtores rurais, produtores orgânicos, e que a sua assessoria, a senhora, tem trabalhado em conjunto com os movimentos populares contra a especulação imobiliária, contra a mudança de zonamento urbano, porque muito se fala da tragédia, muito se fala dos problemas decorrentes ao meio ambiente com esse impacto, mas muita gente não pensa o que causa isso. E quando a gente tem essa ocupação nas nossas cidades, a qual só a ganância se sobrepõe à preservação ambiental, realmente ali é uma origem. Então, muito obrigado por toda a parceria. Parabéns pelo trabalho. Deputado Thiago Rangel, fique à vontade. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas deputados que se fazem presente ainda no plenário da Assembleia. Boa tarde àquelas pessoas que nos acompanham pela TV Alerj ou pelo YouTube, pelos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, subo aqui essa tribuna mais uma vez, hoje, com uma felicidade muito grande. Primeiro, de ter uma filha com 18 anos apenas, vereadora do município de Campos do Goytacazes, município esse maior do estado do Rio de Janeiro, territorialmente falando. Dizer que a minha filha entrou com uma liminar judicial contra a reforma administrativa da Prefeitura, até pela falta de transparência que a presidência da Câmara local tinha dado a ela, ciência sobre o projeto foi faltando, inclusive, o estudo de impacto financeiro, o mais importante. E, graças a Deus, com um trabalho que ela vem exercendo, um trabalho aguerrido, um trabalho com responsabilidade, apesar da pouca idade que ela tem, mas ela tem se destacado como uma figura importante no Poder Legislativo de Campos, coibindo absurdos que o prefeito Vladimir Garotinho vem querendo fazer à frente do município. Dizer ao prefeito Vladimir Garotinho que, nesse tempo dessa suspensão judicial que a vereadora Tamires Rangel impetrou e conseguiu, que ele repense se, de fato, ele vai querer onerar a folha da prefeitura em mais 6 milhões, ou seja, vai sair de 5 para 11 milhões de reais só de cargos comissionados na prefeitura de Campos do Goytacazes. Vai criar mais de 1.300 cargos DAS, sendo que os nossos servidores municipais da prefeitura sequer tiveram o reajuste salarial. Eu subo aqui hoje, não é nem fazendo política, eu subo aqui hoje como um campista, como um agente público daquele município, como representante daquela população, pedir que reconsidere esse aumento de cargos excessivo na prefeitura, inclusive criando secretarias similares a outras, Secretaria de Governo, Secretaria de Casa Civil, Secretaria de Cultura, criando um monte de secretaria desnecessária só para ter cabide de emprego na Prefeitura de Campos do Goytacazes. Possivelmente ele está de olho nas eleições de 2026, então ele precisa empregar os seus cabos eleitorais, mas, de fato, o que é necessário no município é que possamos, de fato, valorizar o servidor público daquela cidade. Então, eu quero dizer, prefeito Vladimir Garotinho, que, enquanto Vossa Excelência estiver fazendo mau uso do dinheiro público naquele município, eu e a Tamires estaremos aqui de olho em seus movimentos
e estaremos sendo um empecilho para que você faça o que você bem quer com o município de Campos do Goytacazes, com os nossos orçamentos dos recursos. Nós estamos vivendo, na cidade de Campos, o pior período com dificuldade financeira naquele município. O município que só vive em torno do royalties de petróleo, e o prefeito sequer incentiva a cidade crescer com mais indústrias, com fábricas, para gerar empregos paralelos à prefeitura. Mas, de fato, o que ele quer é manter o voto de cabresto. Não que eu sou contra, mas para dar 40, 50 mil vale social refeição, eu sou a favor de quem precisa. Mas você não pode manter esse povo escravizado só nesses benefícios sociais. O que a gente tem que oferecer é instrumento para essas pessoas conseguir ocupar uma vaga no mercado de trabalho na nossa cidade. Conseguir formar essas pessoas, dar estudo a elas, para que elas, de fato, elas tenham liberdade financeira sobre o seu dinheiro, sobre o seu trabalho. Não viver em função do voto de cabresto, de vales sociais ou de RPAs, que, na verdade, ele foi para a imprensa falar que os RPAs estavam acabando com os RPAs, mas é apenas uma cortina de fumaça para ser criado mais cargos de AS para ocupar com os seus cabos eleitorais no município. Então, a gente não está aqui querendo atrapalhar o funcionamento da máquina pública. O que eu estou aqui é reivindicando o excesso de gasto desnecessário com cargos comissionados, sendo que nós, repito, presidente, nós temos a necessidade de valorizar os servidores daquele município, que estão anos e anos e anos sem que tenham um reajuste salarial. E são os servidores públicos da Prefeitura de Campos que carrega aquela prefeitura, aquela máquina nas costas. Muitos deles trabalham em situações, em lugares, por exemplo, o hospital, faltando diversos remédios, sem condições das pessoas permanecerem e trabalhar naquele ambiente, banheiro de estado horrível, sem condições nenhuma da pessoa estar frequentando o banheiro, o refeitório. E a gente vê o prefeito querendo criar mais de 1.300 cargos comissionados, onerando os cofres públicos da prefeitura em 11 milhões de reais mensal. Então, fico aqui, prefeito, a minha fala de indignação, e quero aqui, vereadora Tamires Rangel, agradecer Vossa Excelência, agradecer você pelo empenho, pela dedicação que você está tendo, representando não um grupo político, mas a população de Campos dos Goytacazes, que tanto precisa da nossa ajuda. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Thiago Rangel. Parabéns pela atuação da sua jovem filha, uma das vereadoras, se não a vereadora mais jovem do estado do Rio de Janeiro. Do Brasil, maior ainda. Convido agora o próximo orador inscrito, o deputado Elton Cristo. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente, cumprimento todos os presentes aqui no parlamento. E o motivo da nossa fala nesse momento, presidente, estou aqui com um requerimento em mãos, assinado pelos nossos pares, propondo a CPI, uma CPI para poder apurar as práticas dos seguros que estão fazendo o que pretende, o que querem e o que não podem, o certo e o errado. Propondo um seguro, às vezes,
um valor muito abaixo do mercado, mas, sendo isso, não o pior problema. O maior dos problemas, essas seguradoras que estão oferecendo proteção dos veículos, proteção vincular, eles estão fazendo a fomentação do mercado de roubo de veículo no estado do Rio de Janeiro. Eles pegam vários representantes de várias cooperativas, vão para as comunidades negociar esse resgate. Resgate que, às vezes, presidente, chega de 5 a 15 até 20 mil reais para recuperar determinado veículo. E denúncia que chegou até o nosso gabinete, até o nosso conhecimento, que às vezes tem 20, 30 pessoas lá representando várias cooperativas para poder fazer esse resgate. Isso acaba fomentando o roubo de veículo no estado do Rio de Janeiro, aumentando ainda mais a taxa de seguro para o veículo aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Se não bastasse a sensação de insegurança, você ter cooperativas que deveriam estar fazendo de forma legal e correta apenas o seguro do carro, mas tem uma milícia por trás disso, verdadeiros marginais por trás dessas cooperativas, em parceria com essas cooperativas, para poder trazer transtorno ainda maior para a população. Então, essa prática, nós não podemos deixar isso impune. Nós vamos estar abrindo essa CPI, junto com nossos pares aqui no Parlamento, na Assembleia Legislativa aqui do Rio, para que possamos combater essa prática indevida, marginal, por parte dessas cooperativas aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, tenho certeza que nós vamos, o mais rápido possível, com a aprovação do presidente, abrir essa CPI para poder investigar essa verdadeira máfia das cooperativas de seguro de carros que vem praticando praticamente uma parceria com o crime organizado para poder roubar o veículo da população e pagar uma taxa para poder devolver o veículo ao cidadão. Então, essa prática não será aceitada pelo Parlamento. Vamos estar levando isso para a DRACO, para todas as delegacias competentes, DRFE, para que possamos tomar todas as atitudes dentro do Estado Legal de Direito para proteger a população do Estado do Rio de Janeiro. Eu não poderia também deixar aqui de falar do aumento do transporte municipal de Nova Iguaçu. Se não bastasse o aumento da gasolina, o aumento do café, o aumento da cesta básica, de tudo que está aumentando dentro do nosso país, a passagem foi corrigida no município de Nova Iguaçu para R$ 5,95. E muitas das vezes a população precisa utilizar não apenas um transporte. Nova Iguaçu é imenso. Às vezes, para poder chegar no centro, ao seu destino, ao médico, utiliza 2, às vezes até 3 transportes para poder chegar no seu destino. Então, a passagem de Nova Iguaçu sofreu esse reajuste pelo Poder Público de Nova Iguaçu, pela Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, foi para R$ 5,95. Nós não temos um transporte de integração, isso que deveria estar sendo discutido junto à Câmara Legislativa de Nova Iguaçu, junto com as empresas de ônibus, junto com o DETRO, para poder dar uma passagem digna, ônibus com o ar-condicionado, todo o amparo legal para a população, não somente está cobrando a mais por esse transporte precário praticado dentro do município de Nova Iguaçu. Então, fica aqui nosso repúdio ao aumento abusivo da tarifa municipal do município de Nova Iguaçu. Nós não vamos nos calar e compactuar com esse ato praticado pela Prefeitura de Nova Iguaçu de estar levando essa tarifa de R$ 5,95 para a população do Estado do Rio de Janeiro, principalmente se referindo à Prefeitura de Nova Iguaçu. Então, muito obrigado, presidente, e vamos continuar sempre cobrando para que possamos dar qualidade de vida melhor à população do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Elton Cristo, parabéns pela coragem. Queria pedir a Vossa Excelência se pode presidir a sessão para que eu faça uso da palavra. Antes disso, só agradecer a presença do 5º período de Ciências Ambientais da UF, a nossa Universidade Federal Fluminense, a todas as alunas, todos os alunos, da nossa professora Raquel Gifone, que fez essa aproximação junto da minha companheira, a assessora Patrícia Comac, para a gente poder bater um papo sobre as questões ambientais, climáticas do Estado do Rio de Janeiro. Fico feliz de ver uma turma tão engajada e o papel da universidade é fundamental nesse parlamento. Obrigado por estarem aqui conosco. Boa tarde. Com a palavra, deputado Yuri, podendo utilizá-la por 10 minutos. Muito obrigado, presidente. Bom, queria fazer um apanhado de alguns acontecimentos da semana, já deixando um abraço aqui para todas as cidades do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, por óbvio, na condição de coordenador da Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias desse parlamento, do período de chuvas que abateu os nossos 92 municípios praticamente, porque a frente fria que veio tomou conta do Estado, mas em especial a cidade de Angra dos Reis, que teve mais de 500 desalojados e desabrigados, a Baixada Fluminense, São João de Meriti, Belfor Roxo, a minha cidade de Petrópolis. Um pouco antes do quadro mais grave, a região dos Lagos também sofreu muito, o Noroeste, enfim, mais um episódio da falta de política pública em adaptação climática, em planejamento urbano, em moradia digna, em serviço público de qualidade, falta de prevenção e incapacidade de resposta. O governador Cláudio Castro, como sempre, fez um teatro sobre a atuação do governo, foi até a minha cidade, ficou lá enquartelado no Corpo de Bombeiros, tentando apontar que estava ali com tudo preparado, mas felizmente, eu não digo infelizmente, eu digo felizmente pela boa sorte, ou para quem tem fé, pela presença de forças superiores, nós não tivemos, a princípio, nenhuma morte. Só que isso não foi por capacidade do governo em mitigar, em preparar, em prevenir. Isso foi porque, de fato, a chuva caiu de uma forma que trouxe muitos prejuízos milionários para as nossas cidades, para os moradores, para os comerciantes, para os próprios órgãos públicos, mas, que bom, sem nenhuma vida perdida. E aí você percebe o quanto que o governo do Estado, por não ter política pública perante a prevenção às tragédias, fica necessitado de contar com essa sorte. E que bom que a gente teve essa sorte. Na minha cidade, por exemplo, nós tivemos mais de 300 milímetros de chuva em 24 horas. Em 2022, quando a cidade recebeu a sua maior tragédia, no dia 15 de fevereiro e no dia 20 de março, a gente recebeu um pouco mais de 200. Então, você percebe o quanto que a questão da tragédia está atrelada, sim, ao volume de chuva, mas principalmente a qual local é atingido. E isso vai se desdobrar nas inundações, nos alagamentos, nos deslizamentos de terras e todos esses impactos. Só que é bom lembrar o governador Cláudio Castro que só gravar vídeo no quartel e dizer que está com capacidade de resposta não resolve o nosso problema. Porque ainda agora, quase 2, 3 dias depois dos momentos mais graves, as famílias atingidas não têm respostas se vão receber o cartão Recomeçar. Um cartão de R$3.000 que o governador já deve para milhares de famílias de 2, 3 chuvas passadas. Aqui na capital, famílias afetadas pela enchente no Rio Acari, no Rio Meriti, no interior do estado, onde foi feita uma listagem, cadastros no Centro de Referência de Assistência Social. E essas pessoas estão esperando até hoje receber esses poucos R$3.000 para comprar eletrodoméstico, móvel, fazer uma pequena reforma na sua casa. Então, se o Cláudio Castro deve o cartão Recomeçar para milhares de famílias há 1, 2 anos, imagina as famílias que foram atingidas pela chuva que chegou agora. Não vão poder contar com isso. Ao mesmo tempo, o único benefício social que o governo do Estado tem para famílias vítimas de tragédia, que é o aluguel social, está congelado há muito tempo. Assim que assumi aqui na LERJ, apresentei um projeto para que seja feito um reajuste do aluguel social e que o programa possa englobar mais famílias vítimas dos desastres socioambientais. E falo isso com lugar de fala, porque em Petrópolis eu sou autor da lei municipal que ampliou o benefício para 4.000 famílias, a nova lei do aluguel social.
Enquanto vereador, a gente aumentou o aluguel social lá. E assim que cheguei na LERJ, falei, ó, o aluguel do governo do Estado está defasado. As pessoas não estão conseguindo pagar o aluguel em lugar seguro com esse valor. Os proprietários, que geralmente também são da classe trabalhadora, pequenos proprietários, populares, eles estão vendo o mercado imobiliário crescer e estão tirando as pessoas do aluguel social para alugar para pessoas que não são do benefício, porque o valor está pequeno. E aí o que acontece com a família que perde o aluguel social? Ela volta para o risco. E eu peguei isso em Petrópolis no final de semana. Em 3 casas que eu visitei, 2 eram de famílias resilientes de outras chuvas que tiveram que voltar para o lugar do risco porque foram cortadas do aluguel social do município ou do Estado. E aí, por isso, o nosso mandato abriu uma central de atendimento para atender as famílias vítimas, sejam aquelas que estão sendo cortadas covardemente do aluguel social do município e do Estado, ou também outras questões envolvidas ao restabelecimento da normalidade, porque o mundo não está normal, a gente está num processo de mudança climática, as pessoas estão morrendo, perdendo tudo, mas dentro de um restabelecimento de outras questões como energia, porque a Enel e a Light são covardes, estão sentadas em cima de uma concessão bilionária com argumento de privatizar serviço público, sendo que a própria Enel tem como maior acionista o Ministério de Finanças da Itália. Aí é mole. Estou lá na Europa, digo, privatiza tudo na América Latina, porque por aqui a gente estatiza e ganha dinheiro prestando um péssimo serviço e não garantindo que as pessoas tenham energia. De novo, fiquei com a minha equipe madrugada dentro para tentar garantir que pessoas idosas, mães atípicas com crianças que precisam de medicamento, tivessem um restabelecimento da energia para não perder tudo. Ou famílias que não têm esse tipo de quadro, mas que vão perder tudo na geladeira e não chega o poder público junto depois. Então, além da central de atendimento, que vocês podem entrar nas minhas redes, está lá o contato para a gente poder tentar resolver essas questões, brigar pelo aluguel social, pela questão da energia, cobrar multa dessas concessionárias de energia e luz, a gente também está elaborando um projeto de lei para que nós tenhamos reparação às vítimas de desastres socioambientais, ou seja, às tragédias, porque é trágico o que está acontecendo. O Estado precisa reparar essas famílias. Não dá para contar com o cartão Recomeçar que não chega, mas nós vamos brigar até o final. Não dá para jogar essa família no aluguel social e ela ficar lá anos sem uma política habitacional. Nós vamos continuar lutando pelo aluguel social, nós vamos continuar lutando por moradia digna e segura permanente. Mas o Estado, com toda a sua negligência, com toda a sua relação espúria com interesses privados da especulação imobiliária, das concessionárias, dos grandes poluidores, com a falta de política pública em defesa civil, em moradia, em preservação ambiental, precisa começar a reparar essas famílias, é pagar indenização, porque o rio vai encher, o homem ocupou o espaço da natureza, mas com a tecnologia que a gente tem hoje, com as soluções baseadas justamente na natureza, como cidade esponja, como obras de drenagem, macrodrenagem, microdrenagem, como possibilidades de IPTU verde, de construção sustentáveis, de arborização das cidades, quem está com a caneta tem a culpa sim, e precisa ser punido. E a pessoa que foi vítima por conta da falta de política pública, a família, tem que receber uma indenização. Então, a gente está estudando experiência em outras cidades, em outros países, em outros estados, para apresentar um projeto de reparação, de indenização. E aí eu tenho certeza que todo prefeito, governador, quem está com a caneta do executivo na mão, vai pensar 2 vezes antes de deixar as pessoas morrerem, para ir lembrar que tem tragédia, para ir lembrar que tem mudança climática e que é necessário fazer política de redução de riscos. O Estado tem que botar a mão no bolso. No Congresso, já tramitam iniciativas como essa, a criação de um fundo para subsidiar essas indenizações, e a gente vai reproduzir isso aqui na Assembleia, porque se o governador Cláudio Castro, ou qualquer outro infeliz, que é negacionista climático, não quer fazer o seu papel, tem que ser punido por isso e vai ter que tirar recurso para poder garantir que essas famílias tenham um mínimo de dignidade. E aí a gente cria um precedente para judicializar isso, para envolver os movimentos populares, para responsabilizar quem tem responsabilidade. Então fica aqui o recado, governador. Eu sei que o senhor tem casa em Itaipava, junto do Bernardo Rossi, que foi o pior prefeito da história de Petrópolis. Não fez uma obra de contenção quando passou pela prefeitura. Inventou o tal do Limpa Rio aí, que é uma máquina de dinheiro, porque uma máquina daquela retroescravadeira custa milhares para ficar dentro do rio, sem a orientação técnica, sem diálogo com os comitês de bacias hidrográficas, e você viu o resultado aí. Porque é óbvio que tem que fazer dragagem, mas só dragagem não dá conta. Inclusive, nós já estamos investigando vários pontos no estado todo de
margens dos rios que foram solapadas, inclusive imóveis caíram, por conta dessa dragagem que não é feita para melhorar, não é para recompor a mata ciliar, não é para garantir segurança. É uma dragagem que é feita para garantir que os empreiteiros mantenham as máquinas dentro do rio. Os contratos são de dezenas de milhões de reais, do FECAM, de um fundo que deveria ser da conservação ambiental e não da indústria da tragédia. Então, o senhor Cláudio Castro, o senhor Bernardo Rossi e um monte de gente aí, que tem a mesma falta de espírito público, na verdade, são responsáveis pelo que está acontecendo e não adianta só ter contado com a sorte para dizer que fizeram o seu trabalho porque não fizeram. A gente denuncia há muito tempo, sempre somos os primeiros a chegar quando acontece um desastre socioambiental. Nós fizemos já, por 2 anos, relatórios que apontam uma queda no investimento, seja em política de defesa civil, seja também afrouxamento de política ambiental, indústria do licenciamento, enquanto isso o Estado fala que está limpando o rio. E aonde eu vou? De Sapucaia a Engenheiro Paulo de Fronten, de Levi Gasparian até Cachoeiras de Macacu. Todo mundo sabe que isso é historinha. E a gente não aguenta mais historinha, porque o mundo está mudando, as pessoas estão morrendo, e assim não dá para ficar. Então, pessoal, não podia deixar de fazer esse relato, reforçar também que depois de muito custo a gente conseguiu ter uma boa adesão de algumas prefeituras ao novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Vocês sabem o quanto o nosso mandato luta para que essas prefeituras, que nesse sentido muitas vezes não têm os recursos necessários para fazer grandes obras, possam entender que o PAC do governo Lula é uma possibilidade de fazer contenção de encostas, de fazer obras de macrodrenagem. Quando assumi na LERJ, a gente conseguiu intermediar várias obras, como no Rio Quitandi, em Petrópolis. Agora a gente está se aproximando de lutas como do Rio Macacu, pela despoluição daquele rio, que é o rio, inclusive, que abastece o leste da Baía de Guanabara. Só tem água em Niterói, Maricá, São Gonçalo, por conta do Rio Macacu, e que está tendo menos volume de água, que está sendo poluído. E a gente precisa desse suporte federal, de uma responsabilidade do Estado e de muita vontade política da Prefeitura. Eu tenho participado de vários encontros de movimentos sociais, de universidades lá em Cachoeiras de Macacu, e a gente percebe que isso dá para acontecer. Tem obra já, a Prefeitura do Rio já está com financiamento para poder fazer a obra do Rio Acari, que impacta muitas famílias também, da Zona Norte, e que chega também na Baixada, pela relação que tem com o Rio Meriti também. Então, a gente está acompanhando todas essas obras, e por isso, até a semana passada, ou um pouco anterior, que nós tínhamos o prazo, na verdade, 31 de março, nós enviamos ofício e pedimos muitas prefeituras que escrevessem. Lá em Petrópolis, no caso, a gente denunciou, acompanhando o sistema, que o prefeito não tinha escrito um projeto de tragédia. Aí foi uma correria no governo para apresentar o projeto, o prefeito Ingo Rames, que sim, venceu a eleição de mim para prefeito, é democracia, não tem problema. Eu sou o deputado estadual, o deputado mais votado da cidade, estou aqui fazendo o meu papel, mas a gente denunciou, dizendo que assim, ó, até agora não tem projeto nenhum para prevenção às tragédias. E eles argumentaram que não, que estavam discutindo com o setor técnico. A gestão pública tem princípios: razoabilidade, economicidade, eficiência, e planejamento é fundamental. Se há 2 dias do prazo vocês não tinham escrito nada, eu não vou acreditar na boa-fé de vocês que tinham projeto pronto. Então, fiz o meu papel de fiscalizador e provei que fiscalizar resolve. Eu sei que isso, inclusive, incomodou alguns vereadores lá, que deveriam estar fiscalizando o prefeito e não estão fazendo por outros interesses. Não digo todos, porque fui colega de muitos e muitas ali, e principalmente valorizo o trabalho da minha grande companheira vereadora Júlia Casamasso, mas aponto que, se estão 2 ou 3 ali que ficou falando besteira, estão alinhados com o prefeito por interesses que não são públicos, que façam ao menos o seu trabalho, porque eu estou fazendo o meu. Porque isso aqui é pago com dinheiro público e a gente tem que ter responsabilidade, desde a hora que vai pedir voto até aqui fazendo o nosso papel. Então, presidente, muito obrigado. Queria agradecer de novo a todas as alunas e os alunos e a professora Raquel Guifone, das Ciências Ambientais do 5º período da Universidade Federal Fluminense, e fico feliz da universidade estar aqui dentro, porque não tem solução para o Estado do Rio de Janeiro, para as nossas cidades, se não for coletiva. Ninguém faz nada sozinho e a gente segue junto na luta. Somos resistência. Um abraço. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão.